Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1 ao verso 6, nos diz: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei para vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. A arca, quando foi enviada pelos filisteus, que chegando a Bet-Semes, nos é relatado no versículo 18 do capítulo 6, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus se meteram à arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Embora a arca tivesse chegado na terra dos israelitas, embora eles tivessem pegado a madeira do carro que transportou a arca, embora eles tivessem sacrificado as 2 vacas que havia conduzido aquele carro em holocausto ao Senhor, no entanto,
eles cometeram um pecado gravíssimo. Eles olharam para dentro da arca, eles queriam ver o que estava ali dentro da arca, e em consequência disto, pelo pecado de olhar para dentro da arca, foi dizimado daquele povo 50.070 homens. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele se aborrece do pecado. Então, esta arca foi levada para Quiriate Jearim. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 7, que nós já lemos. E a trouxeram à casa de Abinadab. E consagraram a Eleazar, seu filho, como sacerdote, para que guardasse a arca do Senhor. E esta arca ficou ali por 20 anos. E toda a casa de Abinadab, toda a sua família, foram abençoados, foram prósperos, porque a presença de Deus estava ali, na casa de Abinadab, juntamente com seus familiares, porque eles estavam procedendo de forma honrosa ao Senhor. O filho de Abinadab foi consagrado como sacerdote para cuidar da arca do Senhor. Então toda aquela reverência para com Deus, não com a arca, mas para com o Deus, ao qual a arca foi construída para a presença de Deus ali estar. E quando todo Israel começou a contemplar que a casa de Abinadab era abençoada, era próspera, toda a sua família, todos as suas plantações, todas as suas posses estavam sendo abençoadas por este Deus, porque ali havia reverência, ali houve renúncia de outros deuses, ali houve santificação ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a bênção veio, não por causa da arca, por causa da reverência ao Deus vivo e Criador. Porque Deus, Ele não está dentro de nenhum espaço. Há muitos que querem declarar e dizer que Deus está ali no seu meio. Toda e qualquer heresia, ela é identificada quando ela se declara que ela é a verdadeira religião. Não existe religião verdadeira, mas as heresias querem isso para si. Nós temos, por exemplo, o movimento adventista do sétimo dia, que surgiu em 1844, e eles declaram, confessam que eles são a igreja renascente, ou seja, até 1844, até o século XVIII, a igreja de Cristo deixou de existir. E a partir desse movimento é que veio a igreja novamente renascer com esse movimento. Um movimento que nega que a obra de Cristo foi perfeita. Um movimento que nega que Jesus não pode salvar. Embora estejam noite e dia, 24 horas por dia, falando de Deus, falando de Jesus. No entanto,
Quem salva é a sua profeta. Quem salva é aqueles que creem na sua profeta. Porque ela se declarou na mesma qualidade, na mesma posição dos grandes profetas. Só que tem um detalhe: nenhuma das suas profecias se cumpriram. Mas o povo é enganado, o povo é levado. A criança, quando é instruída numa doutrina religiosa, num segmento religioso, como diz Provérbios, instrui a criança no caminho que deve andar. Até quando se envelhecer, não se desviará dele. Quando a criança é instruída nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, esta criança, até a sua fase adulta, até a sua morte, ela não vai deixar de crer em Cristo. Ela não vai deixar de ter esperança da sua salvação em Cristo. Mas aqueles que recebem um ensinamento herético, eles vão levar por toda a sua vida, a não ser que tenha a oportunidade de ouvir as verdades do Evangelho, se arrepender a Cristo e aceitá-lo e receber como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Quem está correto? Os pregadores do Adventismo do Sétimo Dia ou a palavra de Deus? Olha o que o evangelista João declara no seu evangelho, capítulo 1. Ele fala a respeito de Cristo, quem era Cristo, onde estava Cristo. E no versículo 11, ele declara: veio para os seus, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus, os israelitas. Porque a aliança que Deus fez com Abraão é de abençoar a sua descendência e todas as nações da terra. Eles não receberam Jesus como Messias. Estão ainda, nos dias de hoje, aguardando o seu Messias, que é o anticristo, que vai se manifestar ao mundo, e já está no mundo. Mas, o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Qual movimento religioso que vai suprir essa palavra? Qual movimento religioso que vai querer angariar para si uma garantia de salvação na eternidade para aqueles seus adeptos? Nenhuma delas. As testemunhas de Jeová, que também é do mesmo berço do Adventismo do Sétimo Dia, eles sempre negaram Jesus, mas ultimamente estão usando estratégias, estão distribuindo as suas revistinhas que passam de casa em casa, falando sobre Jesus, para que leve os cristãos ao seu meio, para que ali passem as suas doutrinas, de que Jesus não é Deus. Jesus foi um grande profeta, mas não é Deus. Aqueles que negam a identidade de Cristo, que o próprio Deus selou a identidade do próprio Filho como sendo primogênito, sendo o seu primeiro. Como contestar este Deus? Como dizer agora que está adorando o Deus Jeová, se não aceita aquilo que o Deus Jeová, que é um dos atributos de Deus, apresentou ao mundo o seu Filho primogênito? Aqui, o profeta Samuel e juiz de Israel, no capítulo 7, quando o povo israelita começa a lamentar que a arca estava lá, na casa de Abinadab, para que pudesse
também eles prosperar como ele estava sendo próspero. Eles queriam aquela bênção para si. Nos diz aqui, o versículo 2 do capítulo 7, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Você quer a bênção desse Deus? Então você tem que servir a Ele só. Você tem que aceitar esta dádiva que Deus oferece ao mais vil dos pecadores, que é a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você quer vitória na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua empresa, nos seus empreendimentos, no seu comércio? Volte-se para Deus, na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos converter a esse Deus. Samuel, sendo juiz e profeta entre Israel, ele via que aquele povo estava longe desse Deus. Aquele povo que se envolveu com toda a sorte de deuses e feitiçarias, como nos dias de hoje também acontece. E muitos querem, mas Deus não tem me abençoado, Deus não me ouve. Ele vai te ouvir a partir do momento que você se voltar para Ele de todo o coração. Foi isto que Samuel declarou a todo Israel: vocês têm que lançar fora os seus deuses, vocês têm que renunciar aos seus deuses, você tem que renunciar às suas práticas religiosas, vocês têm que renunciar àquilo que vocês receberam dos seus pais, para vocês abraçar uma fé única, num Deus único, num Deus poderoso e glorioso, num Deus que tem a bênção para todo aquele que nele crê, e para todo aquele que nele espera, e para todo aquele que a Ele se entrega. Temos que nos entregar a este Deus. Diz o versículo 4 do capítulo 7, 1 Samuel: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. E então Samuel, o profeta, o juiz de Israel, ele teve condições, veja bem, mediante o arrependimento desse povo, ele teve condições de congregar todo Israel em Mispa, onde ele morava e onde ele instruía o povo. Até aquele momento, Samuel, como juiz e profeta, ele não estava tendo como instruir aquele povo, porque aquele povo estava afastado do caminho do Senhor. Foi necessário que eles se convertessem, que eles se voltassem ao Senhor, para que Samuel pudesse convocá-los para orar por eles ao Senhor. Deus não ouve oração, não ouve clamor daqueles que estão longe deles, daqueles que não se voltam para Ele. E nos diz o versículo 6, e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor,
e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Veja bem, é necessário reconhecer: pecamos contra o Senhor, pecamos praticando as nossas religiões, pecamos praticando as nossas heresias, pecamos praticando, aceitando aquilo que os homens trouxeram, induzidos por espíritos estranhos, por espíritos demoníacos que estão atuando nas igrejas, estão atuando naqueles que estão na desobediência do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme declara o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Você que me assiste nesta hora, você pode crer neste Deus, você pode receber este Deus, você pode se arrepender dos seus pecados, você pode se arrepender das práticas religiosas que não condiz com o Evangelho de Cristo, que não condiz com a palavra de Deus, e se arrependendo e se voltando para o Senhor Jesus Cristo, você terá o perdão dos seus pecados, você terá a esperança da vida eterna que há em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa, e eu estarei orando com você e por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente, ó Senhor, com estas vidas que me assistem nesta hora, nesses lares, estas famílias, ó Deus, o empresário, o comerciante, o trabalhador, a trabalhadora, Senhor, que estão crendo nessa Tua palavra, ó Deus, que estão crendo na necessidade de renunciar aos seus dogmas religiosos, de renunciar aos deuses que abraçaram, para se voltar à pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e abraçando a fé que há em Cristo Jesus, para o perdão dos seus pecados, para a salvação das suas almas. Toca nesta hora poderosamente, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, por sobre cada coração, por sobre cada entendimento, por sobre cada vida. Visita nesta hora cada lar, cada família, cada empresário, cada comerciante, cada trabalhador e trabalhadora, e toca nesta hora com a Tua bênção, com a Tua graça, com a plenitude poderosa do Seu poder. Abençoa, Deus, esta emissora TV Poços, abençoa os seus diretores, abençoa os seus colaboradores, estende as Tuas mãos nesta hora, toca, Senhor, com a Tua bênção, com esta porta que se abre para anunciar a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua salvação, para aqueles que vierem a crer e se arrepender, para aceitar a Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer
a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também, todos os domingos, às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.